Minha amiga arrumou um namorado novo e ela tava desconfiada que ele era casado. Aí ela veio falar comigo, desabafar, né, e pedir uma ajuda de investigação, porque eu sou especialista em resolver casos. Eu já vi Monk 3 vezes, CSI, Blacklist, True Detective, então investigação é comigo mesmo. Aí eu falei assim, olha, me conta mais o que tá acontecendo pra ver de onde a gente começa. E aí ela falou, olha, é o seguinte, durante a semana ele fica comigo a semana inteira, ele é um amor, mas no final de semana ele some, desaparece. Eu falei, amiga, tem caroço nesse angu, vamos investigar. Na sexta-feira passada, eu falei, ó, assim que sair da sua casa, me chama, que nós vamos seguir ele. E assim a gente fez. Vocês sabem o que a gente descobriu? Gente, o homem não é casado, ele tá no regime semiaberto. O homem inocente e a gente aqui desconfiando dele.